Se você tem pavor de histórias violentas, este vídeo não é para você. Porque apresentaremos pessoas que existiram e tinham um sangue frio ao extremo e dose máxima de crueldade. Neste vídeo você vai conhecer alguns dos maiores matadores de humanos da história. Assassinos em série existem desde os primórdios tempos da humanidade. Neste vídeo de hoje, vamos falar de 7 nomes, que está entre os mais cruéis assassinos. Luiz Garavito viveu na década de 50. Conhecido por 2 apelidos, La Bestia de Triblin. Por incrível e mórbido que pareça, este é o nome do pateta da Disney em espanhol. Levou anos para ser descoberto, porque suas vítimas eram camponeses e indígenas, os quais atraía com dinheiro. Na época, a imprensa colombiana, totalmente equivocada, o chamou de maior serial killer de todos os tempos. John Johnson viveu de 1824 a 1900 nos Estados Unidos. Rumores, lendas e contos sobre Johnson são abundantes. Talvez o principal deles seja que em 1847, sua esposa, um membro da tribo indígena americana Flathead, foi morta por um jovem corvo valente e seus companheiros caçadores, o que levou Johnson a embarcar em uma vingança contra a tribo. De acordo com o historiador Andrew Mahane Sutherland, ele supostamente matou e escalpelou mais de 300 índios Crow. E depois devorou seus fígados para vingar a morte de sua esposa. À medida de sua reputação e coleção de escalpos cresciam, Johnson se tornou um objeto de medo. Pedro Lopes, década de 40, Colômbia. O chamado Monstro dos Andes atuou em ao menos 3 países, Equador, Peru e Colômbia. Certa vez, foi capturado por indígenas que sabiam de seus crimes e estavam prestes a executá-lo. Acabou salvo por um missionário americano e depois solto pela polícia. Preso em 1983, seria considerado insano e solto ao ser curado. Em 1998, mataria novamente. Amélia Dyer, 1837 a 1896, Inglaterra. Um termo tétrico da era vitoriana. Baby farming, algo como plantação de bebês. Era um golpe no qual mães solteiras, desesperadas pelo estigma atribuído na época, pagavam para uma família adotá-los ou encaminhá-los para a adoção. O pagamento, obviamente, não dava para cobrir as despesas de uma vida inteira. Amélia, então, cortava custos e as assassinava. E segundo relatos da história, ela executou 400 vítimas. Elizabeth Bathory, 1560-1614, Hungria. A famosa história de que a condessa vampira tomaria banho em sangue para manter a juventude é provavelmente invenção. Mais de 300 testemunhas falaram de sequestros, tortura e morte de moças adolescentes levadas a seu castelo, cujos corpos foram recuperados. Como o rei devia dinheiro para sua família, foi condenada à prisão domiciliar. Tugberan, 1765 a 1840, Índia. Por mais de 4 séculos, os Tugis, enganador, uma seita de discípulos da deusa da morte, Kali, aterrorizavam viajantes na Índia. Eles se juntavam a caravanas, faziam amizade com os viajantes e os executavam com um garrote, levando suas possessões. Viviam disso, e a profissão passava de pai para filho. Benham era chamado de rei dos Tugis. Ainda hoje, Tug quer dizer bandido em inglês. Ele assassinou cerca de 931 vítimas. E por último, e não poderíamos falar de Catherine Moivoisin. Viveu de 1640 a 1680 na França. Moivoisin graduou-se para alquimia, oferecendo venenos por encomenda e missas negras com sacrifícios humanos. Suas clientes eram a alta nobreza da França, inclusive a amante do rei, a Marquesa de Montespan.
Com essas conexões, após ser morta na fogueira, a investigação foi suspensa. Sua suposta organização de magia negra comissionada. E havia suspeita de assassinato por envenenamento, por ter matado 1.000 pessoas. Mas acredita-se que mais de 2.500 pessoas possam ter sido assassinadas. E por hoje é só. Inscreva-se em nosso canal e dê o seu like. E até a próxima história.